pessoal, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações mais uma vez, agora sempre. O tema do Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo. O tema proposto, ele fala de caridade. Casa com a leitura que foi feita do Fonte Viva. Embora o tema tenha sido, o tema tenha medo, né? Mas ele casa junto com o livro do Fonte Viva. Para a gente poder compreender esse amar ao próximo como a si mesmo, nós precisamos voltar a 2000 e poucos anos atrás. Ainda um pouquinho a mais na nossa criação. Primeiro, porque nós todos fomos criados simples e ignorantes, sem movimento e sem conhecimento nenhum. Mas nós estamos vindo por várias encarnações, desenvolvendo o nosso processo de crescimento material e de crescimento espiritual. Houve uma época onde a nossa manifestação de amor era transmitida por cada um de nós através do instinto. Nós não amávamos de uma forma consciente, mas o amor que nós dispensávamos entre seres vivos da criação, ele realmente era manifestado mais pela forma instintiva. Quando nós adentramos a fase humana, nós já começamos a ter um amor um pouquinho mais consciente, um amor de uma forma equilibrada. Então, quando a gente ainda adentra da fase humana, nós trazemos ainda um pouco dos nossos sistemas instintivos emocionais. Quando Moisés sobe a montanha para buscar os 10 mandamentos, ele tinha que pôr de uma forma rígida, para que nós aprendêssemos a nos amar. Então ele colocou lá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e honrai vosso pai e vossa mãe. Era algo que parece que era imposto para cada um de nós, e se nós seguíssemos a regra, cada um desses mandamentos, nós já estaríamos fazendo a nossa parte. Porém, ainda era uma forma brutal, né, para que a gente seguisse, ou pelo menos desenvolvesse a lei do amor, que nos conduz à caridade para com o nosso próximo. Jesus, mandando os seus enviados à terra, para que trouxesse cada um desses conhecimentos, percebendo que nós ainda não estávamos capacitados para compreender a cada uma dessas colocações feitas e sem entender que isso seria um benefício para cada um de nós. É como se ele resolvesse lá na espiritualidade, já que tanto foi se falado e ninguém ainda compreendeu muita coisa, então se eu for e mostrar como é que se faz, provavelmente fica diferente. Jesus resolve reencarnar, ele pega aqueles 10 mandamentos que haviam sido trazidos por Moisés e resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que nós analisamos esse mandamento, nós vamos
pensar o seguinte: quando nós ouvimos a palavra mandamento, o que nós pensamos? Que é algo imposto. Precisa-se fazer isso, precisa-se fazer aquilo, e normalmente quando a pessoa manda, ou pelo menos dá um mandamento, ela sempre está apontando o dedo, como isso servisse como uma indicação. Mas no caso de Jesus, é diferente, porque o mandamento que ele está trazendo para cada um de nós, ele vem de uma forma de aliviar a opressão que nós sempre estamos sofrendo no decorrer da nossa existência. Agora, quando nós começamos a analisar esse mandamento que foi deixado por Jesus, nós já começamos a fazer uma análise profunda. Porque ele começa a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, nós amamos tudo que está à nossa volta. Nós amamos essa natureza que nos envolve. Nós amamos toda a sua criação. Nós amamos aquela pessoa que é diferente de nós, nós amamos aquela pessoa que é igual a nós, mas não é aquele amor egoísta que nós estamos trazendo no decorrer da nossa vida. Porque cada um aqui tem a sua forma de amar. É meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é meu pai, é minha mãe, é meu carro, é a minha televisão, é meu livro. Então ainda nós amamos de uma forma egoísta. Ao que se nós comparássemos com o amor que Jesus tinha por cada um de nós quando estava aqui na terra, é diferente. O amor dele era totalmente de uma forma integral. Então ele amava todos iguais, sem diferença nenhuma. E nesse processo de vida, de reencarnações que nós estamos tendo, nós estamos aprendendo a amar uns aos outros. Então nós amamos a Deus quando amamos cada uma das situações que estão acontecendo na nossa vida, independente do que está acontecendo. O que nós precisamos fazer é aprender a colocar uma pitadinha de amor em tudo que nós estamos vivenciando no dia a dia. Fazendo isso, nós já estaremos amando a Deus. Então vamos lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, primeiro amamos a Deus, agora nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Porque se nós amarmos o nosso próximo, nós, na realidade, já estaremos amando a Deus. Porque nós passaremos a colocar em prática todos os ensinamentos deixados por Jesus aqui na terra. Quem ama o próximo ama a Deus. Primeiro porque nós já precisamos tirar aquela ideia que Deus está em algum ponto desse universo, onde na verdade ele se encontra dentro do coração de cada um de nós. E nós estamos em fase de reconhecimento. Para que nós possamos compreender esse Deus, para que nós possamos compreender esse amor divino que nos envolve, nós precisamos desenvolver esse Cristo interno que está dentro dos nossos corações, está dentro da nossa consciência, está dentro da nossa alma.
Mas para que esse amor se desenvolva, nós precisamos vivenciar cada uma das experiências que nós estamos passando. Nós precisamos ter essa certeza que Jesus é nosso irmão maior. Ele foi criado talvez na nossa frente. Em algum ponto desse universo, ele vivenciou as suas experiências para compreender a capacidade de amar todos de uma forma igual. E nós estamos nesse processo. Nós estamos vivenciando cada uma dessas experiências para sabermos como nós amamos, o que nós podemos fazer pelo nosso próximo, o que podemos praticar em benefício do próximo, que quando nós tomamos a consciência de que aquilo que nós estamos fazendo não está só beneficiando ao próximo, mas como a nós mesmos, aí nós precisamos aprender a colocar em prática o amarmos a si mesmo. Porque às vezes a gente ama o outro e não nos amamos. E precisamos aprender a nos amar. Da forma que nós somos, da forma que nós estamos hoje, que nós sabemos que essa forma física não é a verdadeira. A verdadeira formação de cada um de nós é essa essência divina pura que existe dentro de nós. É Ele que vai dar essa capacidade da formação desse corpo físico que nós temos. E aí a gente vai precisando então aprendermos a nos amar. Então vamos parar um pouquinho daqui para frente de reclamar em tudo que está nos acontecendo. Vamos procurar enxergar cada uma das situações de uma forma diferente. Porque o amor que nós estamos aprendendo a desenvolver, ele precisa ter uma compreensão de como nós podemos praticar. De que forma nós podemos praticar? Para conosco e para com o nosso próximo. Através do conhecimento. Não foi o próprio Cristo que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento está chegando até a cada um de nós. Nós temos uma biblioteca vasta de livros, romances, títulos científicos, títulos para reforma íntima, para que a gente faça uma retrospecção, para que a gente possa fazer uma transformação interior que vai dar uma capacidade de compreensão diferente. Então nós estudamos, nós compreendemos, nós analisamos e depois que a gente fez tudo isso, a gente começa a colocar em prática. A nossa existência aqui na Terra hoje se resume a isso. Há quanto tempo nós nos preparamos na espiritualidade? Há quanto tempo nós não projetamos essa existência que nós estamos passando lá na espiritualidade? Até que um dia nós fomos chamados pela equipe da reencarnação, perguntando para cada um de nós: pode ter certeza disso? Você está pronto? Realmente quer voltar à vida terrena ou à escola terrena para colocar em prática tudo que aprendeu? E normalmente cada um de nós que estamos aqui podemos ter dito que sim, nós estávamos preparados. Tem determinadas situações que estavam colocadas ali que foi perguntado para cada um de nós: será que você vai suportar essa situação? E quantos de nós disse que sim? Tem certeza? Tenho.
Então, a espiritualidade permitiu que nós viéssemos aqui na Terra vivenciar cada uma das experiências que estamos vivenciando hoje. Então, conhecimento a gente já trouxe de lá para cá, conhecimento nós estamos adquirindo nesta vida para aprender a colocar em prática. Talvez o que esteja faltando para cada um de nós ainda é sentir todo esse conhecimento que a gente adquire. Então a gente precisa adquirir o conhecimento através dos livros, através dos vídeos que nós podemos ouvir na internet, através das palestras que nós assistimos, através de todo o conhecimento que chega até a cada um de nós, onde nós vamos aprendendo a colocar uma pitada de sentimento em tudo. Porque quando a gente começa a sentir todo esse conhecimento dentro de cada um de nós, nós começamos a colocar em prática todas as virtudes que nós trouxemos para essa vida. Nós colocamos em prática todo o sentimento que nós podemos dispensar em relação àquelas pessoas que convivem conosco, principalmente dentro do nosso ambiente familiar, como na nossa sociedade. Então são situações que vão acontecendo, que vão chegando até nós, para que nós realmente consigamos ser felizes ainda nesta encarnação, sem precisar ficar esperando a próxima. Porque muitos de nós criamos essa ideia, essa vida está assim, se eu suportar ela, eu tenho certeza que na próxima eu virei um pouquinho mais feliz. Onde não, a felicidade é aonde nós estamos. Então a felicidade, ela está conosco agora. Ela não vai ser uma felicidade completa, mas vai ser algo que esteja próximo da nossa capacidade e compreensão. Então o conhecimento nós adquirimos, nós precisamos sentir aquilo que nós aprendemos e aí depois nós vamos partir para a ação e desenvolvimento desse mandamento que foi deixado para cada um de nós. Aí nós começamos a colocar em prática, nós começamos a trazer em benefício dos outros que têm a mesma necessidade que nós, porque todos nós, independente de estarmos aqui, também estamos no mesmo barco. Então estamos ainda em processo de desenvolvimento. Para que a gente possa desenvolver essa capacidade de amar ou praticar a própria caridade, não se resume a quem sabe mais, mas se resume àquele que realmente se predispõe a servir ao próximo como a si mesmo. Quem não lembra, né, quando Paulo de Tarso escreve, parece que a carta aos Coríntios, né, que se ele tivesse, se eu não falasse dos homens, né, isso, e aí ele passa a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se ele não tivesse amor, quer dizer, nada seria. Então, o conhecimento não quer dizer que coloca cada um de nós numa posição de destaque, mas ele nos dá um direcionamento, um caminho que nós precisamos seguir. E também existe aquela parábola lá do credor incompassivo, onde ele estava devendo, entre aspas, horrores para o seu senhor. E o seu senhor manda chamar ele
para cobrar aquela dívida que ele tinha. Ele se ajoelha, ele faz tudo que ele podia e não podia, para que o Senhor não cobrasse toda essa dívida que ele tinha, que não vendesse a família dele, para que ele continuasse vivendo a sua vida numa normalidade. O seu Senhor perdoa a sua dívida, ele sai dali todo contente, mas quando ele está passando na rua, ele encontra alguém que devia muito menos para ele. Foi nessa hora que ele encontra essa pessoa, cobrou aquela pessoa, impôs que ele pagasse tudo que devia, e aí o que ele não tinha percebido é que tinha outros servos daquele senhor olhando o que ele fez. Aí eles vão a esse senhor e contam para ele, olha, o senhor perdoou a dívida dele, mas ele saiu ali fora e estava cobrando aquele que devia de uma forma assim muito drástica. Aí esse senhor manda prender esse devedor, e aí fala que ele ia ser mantido numa prisão, né, até que ele pagasse tudo que ele devia. E na verdade, quando a gente estuda essa parábola, está falando da lei de causa e efeito, né? Está falando dos nossos débitos, entre aspas, que ficou lá atrás, onde a gente está revendo hoje. Mas o que nós precisamos compreender em relação à realidade, que isso não é um castigo, tá? Não é um castigo, é um benefício através desse amor divino que nos envolve. É um amor, esse amor de Deus por cada um de nós, esse amor de Jesus por cada um de nós, onde a gente vai vivenciando essas experiências aqui na Terra, que vai nos colocando num estado de consciência diferenciado daquele que nós trazemos. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Vamos mudar um pouquinho mais a nossa forma de pensar. Vamos agradecer por algum problema que nós estejamos passando. Vamos agradecer por alguma dificuldade que nós estamos passando, algum ensinamento, algum benefício tem para nós aprendermos naquilo que nós estamos passando. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Às vezes falar é fácil, vivenciar é um pouquinho difícil, mas a gente precisa fazer um esforço, porque tem determinadas coisas que nós precisamos passar. Tem determinadas coisas que a gente precisa vivenciar por algum motivo. Hoje ainda não estamos capacitados para compreender. E assim como a gente se coloca em predisposição àquela pessoa que está ao nosso lado, a espiritualidade está fazendo a mesma coisa por cada um de nós. E quantos benefícios nós não recebemos diariamente através dessa troca de energia, através desse amor profundo que a gente vive conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Então vamos modificar a nossa forma de ser, o nosso momento de viver. Não vamos esquecer o quanto a prece é importante para cada um de nós. Sozinho, quando nós estamos orando, nós estamos já fazendo uma ligação, colocando em prática esse potencial que quando nós temos. Agora, unidos, aquele potencial que nós tínhamos dentro do nosso ambiente familiar, a gente multiplica ele, ganha uma força maior. Nós unimos forças e começamos a fazer essas preces que vão
não só ajudando a cada um de nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta. É uma pena que a gente ainda não tenha a capacidade de ver na condição espiritual a irradiação de luz que está saindo desta casa para todo esse morro, para todas essas casas, para toda essa cidade de Cotia, porque nós estamos unidos num único pensamento. Então tem gente que está dando as mãos para nós na nossa frente e nós estamos no meio, sabendo que tem também alguém atrás de nós que está nos ajudando a caminhar. Então aquele que está na frente ajuda, aquele que está atrás ajuda quando nós não conseguimos caminhar sozinhos. Quando esse da frente não conseguir colocar assim a ajuda que ele tem sozinho, são os dois que estão atrás dele que vão auxiliando esse companheiro. E depois a gente passa para frente junto com esse que está na frente, e às vezes é aquele que está lá atrás que precisa da nossa ajuda. Então a nossa vida é uma troca de energia, é uma troca de luz, é uma troca de conhecimento, e naquilo que a gente puder auxiliar um ao outro, a gente já vai estar colocando em prática esse maior mandamento que está em processo de desenvolvimento. Fazendo isso, a gente pratica a caridade de uma tal forma que beneficia a todos, não só aquele que está necessitado, mas também como cada um de nós. Nós só vamos amar de verdade quando a gente colocar esse sentimento que trazemos dentro da gente em benefício dos outros. Muita paz.